realmente é forte isso, né? Ainda mais quando a sua mãe, né, vê acontecer com a própria filha dela Uhum. uma agressividade, uma violência, né? Dentro dessa sua trajetória, você deve ter tido alguns títulos, né, importantes que marcaram a sua vida, né? Você poderia citar algum que tenha te marcado mais? Porque a gente conhece hoje, né? Eu apesar de ter 44 anos de ensino em Alagoas, a sua trajetória foi mais acompanhada pelo seu mestre, né? Sim. Eu não acompanhei tanto a sua trajetória, mesmo porque apesar de ter sido mestre do seu mestre, né? Depois ele seguiu outro rumo, a gente não teve muito contato depois que ele foi para o Muzenza. Então, a partir de então, eu não tive mais contato. Então, de você, eu vejo com uma admiração pelo trabalho que você faz, de longe, mas eu Uhum. não, não sei do seu histórico, do seu currículo. Sim, sim. Mas eu sei que você tem muitas homenagens que foram feitas a você. Qual dessas aqui mais marcou você? É, vou falar duas, né? Que, assim, eu tenho dois títulos mundiais, né? Olha. É. Então, nunca foi objetivo as atividades, assim, as competições, na verdade, as competições que eu já participei, não era assim, eu vou treinar para aquela competição. Nunca. Eu queria fazer a capoeira, praticar a capoeira. E aí essas coisas foram consequências. E daí eu não ia participar, eu ia acompanhar os alunos. E sempre quando chegava lá na competição, aí o pessoal, por que tu não participa? Aí eu, não, vim só acompanhar os meninos e tal. E, não, participa, vai, não sei o quê. Aí tinha uns que falavam, tá com medo? Aí eu, aí eu ficava assim, eu vou participar. E daí eu ficava em colocação, eu digo, será que eu vou? E daí eu sempre participava assim e ficava em colocação. Eu digo, eu vou competir. E daí eu resolvi participar do Mundial e, e fui vice-campeã. Não, da primeira vez eu não fiquei em colocação nenhuma, eu fiquei muito nervosa, nervosa. E no segundo, aí eu já fui vice. Aí eu digo, ó, que bom. E aí o próximo também. E assim, aqui em Alagoas teve algumas competições também que eu conseguia sempre ficar em uma colocação bacana. Tem uma Copa aqui em Alagoas que eu sempre participava e sempre ficava em colocação. Depois eu não achei mais interessante pela organização e não participei mais. Mas assim, é, um título, assim, uma homenagem que eu acho bacana, e eu tenho lá na minha sala, eu tenho uma bancada que tem todos os troféus, medalhas, tem alguns alunos que também guardam lá. E assim, tem uma que fica lá assim, que é tipo uma homenagem dos alunos. E essa eu acho bacana. É, mexeu, né? E aí, nesse tempo, né, de competição, da prática da capoeira como luta, né, esporte de rendimento, é, quando é que você se percebeu, né, uma ministrante de aula para criança da primeira infância? Porque são antagônicos, né? São coisas assim, Uhum. onde a competição, a luta requer muito desafio, bem que individual, Uhum. né? Quando você começa a dar aula para uma faixa etária que está mais ou menos na sua ideia do que é a capoeira, ainda dá para você conciliar. Não, eu sou competidora, mas eu estou com uns alunos, uma faixa etária que eu vou preparar eles também para a mesma coisa. Uhum. Mas quando você se encontra com uma criança de 2 anos de idade, a coisa muda completamente, né? Até a sua amorosidade passa a ser matriarcal, Sim. né? De tipo,
Não, eu tenho uns filhos de 15, 14 anos na capoeira que é como filho, mas um bebê que está iniciando a vida é um carinho diferente, é uma amorosidade diferente, é um cuidado diferente e é também uma preocupação diferente, né? É completamente diferente. Eu acho que eu conheço mais a pequena professora dessa faixa etária. Eu conheço mais a pequena nessa praia aí porque é um sucesso em Maceió, né? Como você uma vez citou, você pegou isso numa pandemia onde praticamente sua vida estava parada, né, Uhum. devido à pandemia que estava acontecendo, e de repente você entra nessa faixa etária. Eu acho muito, muito lindo o seu trabalho. Pode dizer como é que você chegou aí, como Certo. é que houve essa mudança, porque de qualquer forma você praticamente saiu de uma linha da Uhum. capoeira e entrou em outra completamente antagônica à que você estava vivendo, né? Então, mestre, nesse meu início, no meu início de ministrar aulas mesmo, os meus alunos, a maioria era criança e adolescente, né? Então não foi assim uma coisa tipo de uma hora para outra. Eu já tinha essa experiência com esses adolescentes, crianças, que ao decorrer do tempo se tornaram adultos, e tem muitos que estão comigo até hoje, mas essa dos meus fraldinhas, eu chamo de fraldinhas, foi justamente depois da pandemia, né? Surgiu esse convite que no início eu fui meio que resistente a ele. E daí foi tipo assim, eu vou aceitar o desafio, né? Porque até então eu não tinha trabalhado ainda com os bebezinhos, né? Com os fraldinhas. E daí foi interessante que a gente vê como que a capoeira, né? As pessoas falam, a capoeira é um leque de possibilidades. Eu vou até comparar com aquele canivete suíço, né? Que tem várias ferramentas, várias, várias. E daí a gente só precisa saber que ferramenta vai usar ali. E daí você usando a ferramenta certa, vai dar certo com idosos, vai dar certo com adolescente, com criança, com os bebezinhos. Só é você saber usar a ferramenta certa ali. E daí eu fui aprendendo, eu tive sorte também, e tenho, que a dona da creche, ela foi capoeirista no passado, e eu até então não estava entendendo por que ela estava insistindo tanto levar a capoeira para bebezinho de 0 a 4 anos. E depois eu conversando com ela, eu já treinei, né, lá no Rio, com o King, um moreno alto. Eu digo, eu sei quem é o mestre King, eu tenho foto com ele e tal. Aí eu digo, ela foi capoeirista, ela sabe a importância que a capoeira tem. E por isso que ela quer colocar a capoeira lá. E daí isso já me deu aquela motivada, eu vou lá. E daí eu vejo essa faixa etária é muito engraçada, né? Porque ou eles gostam ou não gostam, não tem jeito. E na primeira semana foi bem complicado porque os meninos não me conheciam. Quando me viam, começava a chorar, né? Não tem jeito. Bom dia, os meninos, todo mundo chorando. Quem é essa que tá chegando aqui toda empolgada, dando bom dia? E aí eu fui conquistando aos poucos, mas sempre tinha um que quando eu chegava, eu dava o bom dia, os outros já respondiam o bom dia, mas ele falava, vai embora, Ai, tá, bichoca. vai embora. Aí eu digo, meu Deus, quando que esse menino vai? E daí um dia eu chego, não dou o bom dia, fico parada olhando para eles, e daí os outros falam, entre, titia. Aí eu digo, não, eu vou embora. E esse que me mandava ir embora fala, não, titia, entre. Eu digo, peraí, Agora sim. aí sim. E daí, quando, né, ao decorrer do tempo, eu fui vendo o carinho e os pais chegavam pequenos, ele não para de cantar a música da capoeira, isso está ajudando muito no desenvolvimento da fala. Olha, essa música Aiaú, essa música Ginga, 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 não param de cantar. E daí eu fui querendo me aprofundar mais e
Porque assim, é aquela coisa muito lúdica, né, mestre? A gente trabalha o tempo todo com brincadeiras envolvendo, claro, dependendo, né? Tem uns bebezinhos que é musicalidade, não tem como. A criança nem anda, como que ela vai gingar? É, E daí a gente trabalha com os pandeirinhos, com as músicas, aí você já vê ele cantando, quando me vê já ficam tudo feliz. E isso para mim foi se tornando uma paixão, né? E, e é gratificante, tanto ver os fraldinhas, né, gingando, que talvez para alguns seja pouco, mas quem está ali acompanhando sabe que é muito. Você vê uma criança de 1 ano já fazendo a ginguinha e foi você que ensinou, entendeu? é, Então é gratificante demais. Estou apaixonada por esse mundo. é.